Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Agora a gente continua aí fazendo um novo formato, né? Inaugurei um novo formato que é justamente tirar o momento da respiração. Como vocês bem sabem, aqui nessa playlist O Evangelho no Lar desse canal, a gente fazia sempre 8 minutos de respiração e eu preferi. Algumas pessoas curtiam, outras não. Aí resolvi tirar esse momento de respiração no início aqui agora, né? E a gente já dá a abertura, já dá continuidade imediatamente à oração em si, tá certo? Então é óbvio que se vocês assistirem os vídeos anteriores, vocês vão poder entender a respiração. E aquela pessoa que se você é novato, está chegando agora, você pode assistir um vídeo antigo e logo no começo eu já explico como é que a gente faz essa respiração, cujo objetivo é a gente exteriorizar a energia, né? E com isso ficar um pouco mais leve, vamos dizer assim, né? Um pouco mais preparado para o momento de prece, né? Deixa eu baixar um pouquinho o som aqui. Pronto. Bom, ao fundo a gente ouve a música Dreamland do John Easton, que eu tenho no site aqui, que a gente vai estar na descrição do vídeo logo embaixo, tá? A gente vai começar então a nossa oração. Como vocês bem sabem, a gente sempre usa esses 3 livros aqui, né? Esse livro referência, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né, do Allan Kardec. A gente usa também, tem lido esse livro aqui na sequência, que é Cirurgia Moral, pelo médium João Nunes Maia, pelo espírito do Lancelin, e a gente está para lá do meio dele, então todo dia a gente lê um capítulozinho dele, que é muito rapidinho, coisa de 5 minutos, e a gente também lê ao final uma frase desse livro aqui, que a gente sorteia, né? E obviamente, na medida em que a gente vai lendo, eu procuro comentar alguma coisa segundo a minha percepção, né? Logicamente eu não sou dono da razão, mas tenho uma opinião. E o objetivo aqui, obviamente, nem é bater o martelo sobre os assuntos, mas sim que a gente discuta, que a gente possa refletir sobre o que a gente está lendo, né? Pra gente não cair na tentação de tentar criar uma nova religião, né? Porque tudo que vira dogma, tudo que não se questiona vira dogma, e tudo que é dogma é religião, né? E eu acho que a espiritualidade não tem muito a ver com religião. Ela tem... Porque eu acho que você pode ter, né, umas balizas, mas toda vez que você tem regra, aí é complicado, né? Porque definir a questão da definição da regra que é o problema, né? Então, nesse sentido, aqui é um canal espiritualista, e aí a gente usa, obviamente, o questionamento para chegar numa conclusão que a maioria concorde, né? Tá certo? Mas aqui tudo é livre. Aqui a intenção aqui é a gente vibrar positivamente. Aqui o meu conceito é de que nós somos energias, e energia condensada, e na medida em que a gente pode vibrar, que a gente pode usar a nossa intenção em favor de alguma coisa, esse é o grande lance. Isso é a verdadeira espiritualidade, né? Com uma boa intenção, uma intenção verdadeira. Eu acho que isso é a melhor coisa que se pode fazer, independentemente do credo que você prefira professar, seguir, enfim, não importa. Tá certo? Então vamos lá? Dando início aí às nossas preces, o que eu faço geralmente? Espalmo as mãos para ativar os chakras das mãos, e aí a gente começa então a pedir para que os bons espíritos, os nossos amigos, estejam aqui mais uma vez nos acompanhando nesse momento de prece. Tá certo? Vamos lá? Então vamos. Pai de infinita bondade e amor, através desse pedido evoco o nome dos nossos bons amigos, espíritos e consciências que nos ajudam a interpretar as leituras desse momento de prece, que possa nos insuflar ânimo, que possa
que possam nos ajudar a compreender as leituras de hoje, que possam também nos ajudar a escolher boas leituras, para que nós possamos tirar o melhor proveito desse momento. Pai de infinita bondade e amor, é com alegria que mais uma vez celebramos esse momento na presença dessas consciências trabalhadoras que nos ajudam sempre, nos orientam e nos favorecem. Dessa forma, pedimos humildemente o apoio desses nossos amigos e que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Página 134. Elisabeth de França, Havre, 1862. A caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo por Jesus, e deve existir entre os autênticos discípulos de sua doutrina uma completa fraternidade. Deveis amar os infelizes e os criminosos como as criaturas de Deus, aos quais o perdão e a misericórdia serão dados desde que se arrependam, como também a vós, mesmo pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Imaginai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aquelas aos quais recusais o perdão e a compaixão, pois muitas vezes eles não conheceram a Deus como a vós, e por essa razão menos se exigirá deles. Não julgueis, meus queridos amigos, pois o julgamento que fizerdes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para as faltas que cometeis com frequência. Não sabeis que há muitas ações que são crimes ante aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo não as considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não está apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consideração que lhe acrescentais. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade divina ensinada por Jesus baseia-se também na benevolência permanente e em tudo mais para com o vosso próximo. Podeis praticar essa sublime virtude com muitas criaturas que não precisam de esmolas e sim de palavras de amor, de consolação e de encorajamento que as conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos, volto a dizer, e em que a grande fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regenerará os homens, será a moderação e a esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, portanto, como filhos do mesmo Pai. Pai, não façais distinção entre vós, pois Deus quer que todos pois Deus quer que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. A presença de criminosos encarnados entre vós é um meio de que Deus se utiliza para que as más ações deles vos mostrem lições e ensinamentos. Brevemente, quando os homens praticarem as verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade
destes ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispensados para os mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Deveis aos criminosos de quem falo o socorro de vossas preces e a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso: é um miserável, é preciso eliminá-lo da terra. A morte que lhe é imposta é muito suave para ser dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Observai Jesus, vosso modelo. Que diria se ele tivesse esse infeliz ao seu lado? O lamentaria. O consideraria como um doente miserável e lhe estenderia a mão. Em verdade, não podeis fazer isso, mas ao menos podeis dar a ele a assistência ao seu espírito durante os poucos instantes que ainda deve passar na vossa terra. O arrependimento pode tocar o seu coração, se orardes com fé. Ele é o vosso próximo também, como um melhor dentre os homens. A sua alma, desnorteada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o então a sair do lamaçal e orai por ele. Essa, na verdade, é uma leitura que inspira um grande desafio para a humanidade atual, né? De fato, alguns crimes acontecem, algumas coisas acontecem de uma gravidade tão absurda, né? Que é muito difícil a gente pensar em perdão a priori, né? E eu acho que é por isso que existem a lei dos homens e por isso que existe a justiça, né? Enfim, que ainda com seus problemas na maioria das vezes, ela de certa maneira mantém o controle, vamos dizer assim, né? Mas se a gente for pensar na dor, às vezes, de um pai ou de uma mãe que perde um filho para um assaltante ou para né? Ou por uma consciência dessa que de um jeito ou de outro se perdeu aí no condicionamento social, vamos dizer assim, né? Nesse contingenciamento social, né? Porque a gente não precisa ser hipócrita de dizer que a gente, como qualquer outra pessoa, e eu não estou falando por mim, tá? Se você não for assim, tudo certo, mas a gente pensa um monte de bobagem o tempo inteiro. Coisas gravíssimas, como a própria leitura diz. Mas obviamente a gente sabe que nem sempre a pior coisa, né, aquilo que você pensou, que às vezes não tem nem pé nem cabeça, não é o caminho mais certo a tomar. E aí você fala assim, não, beleza, eu preciso, né, seguir uma linha. Preciso manter o controle, né? Afinal de contas, a gente recebe educação, até mesmo religiosa, para manter o controle, né? É um jeito de tamponar as nossas expectativas, vamos dizer assim, e fazer com que a gente mantenha um certo nível de razoabilidade numa sociedade que às vezes você percebe que ela não tem, né, umas coisas absurdas, uns comportamentos horrorosos de algumas pessoas, né? E aí obviamente você fala, não, mas eu vou continuar na minha, eu vou fazer o que é certo, eu preciso fazer o que é certo, né? Só que o grande lance é que a gente não sabe qual que é esse limite, né? Como é que cada um, né, se dá com esses limites, né, impostos pela educação, pela família, pela religião. Agora você imagina, por exemplo, uma pessoa que não passou por esse sistema, vamos dizer assim, né? Tem uma frase do Emmanuel, que era o guia espiritual do Chico Xavier, um dos, né? Ele dizia assim, né? Nunca peça uma pessoa aquilo que ela não tem para te dar, porque ela não, né? Seria até injusto, né? Ela não tem para te dar aquilo.
E aí é nessas horas que se manifestam os ódios, as raivas, né, das pessoas que ficam insuflando, falando bobagem de toda a sorte e parece que querendo botar fogo para pegar um indivíduo que cometeu um erro, né? E obviamente puni-lo em praça pública. Se a gente for pensar que até uns 100 anos atrás as pessoas iam para a praça pública para ver pessoas serem degoladas, né, nas forcas, e achavam isso normal, razoável, a gente acaba percebendo que realmente nós estamos ainda nos primeiros estágios da evolução humana, né? Por outro lado, existem aquelas pessoas que acreditam na transição planetária, que fim dos tempos, que Jesus voltará, tem tudo isso. Mas o que de fato acontece na nossa sociedade é que existe ainda. Isso é fato, né? Consciências ainda com bastante dificuldades de adaptação, sem uma educação sobre limites, sobre respeito, sobre amor ao próximo, sobre empatia, que é o principal, né? Seria o principal, porque uma pessoa que tem algum grau de empatia, dificilmente ela faria alguma coisa que prejudicaria o próximo, né? Mas, de um jeito ou de outro, essas consciências estão aí para, como diz a leitura, estimular a nossa reflexão também, né? E é interessante que eu gostaria até de deixar um questionamento a respeito disso, porque assim, eu propriamente tem muita coisa que eu não sei o que eu poderia fazer se acontecesse com a minha família. Então assim, eu não sou nada para querer dizer nada aqui. Eu acho que a gente não tem nem condição de julgar nem as pessoas ditas criminosas, como também a gente não tem o direito de querer julgar qual que seria o comportamento adequado para uma pessoa que sofre uma violência desse tipo também, de uma pessoa dessa dita um criminoso, né? Então assim, a reação da vítima também não pode ser julgada, né? Não deve ser julgado. E é nessas horas que a gente, com um pouco de empatia, só pensa em orar a Deus para ter misericórdia da gente, para que a gente não seja nem o criminoso e nem a vítima, porque obviamente, né, é uma situação extremada, uma situação complicadíssima em termos kármicos, em termos conscienciais, né? Minha mãe tinha uma frase que ela falava assim, né? Gente de barriga cheia não faz guerra com ninguém. E me ocorreu essa frase justamente para dizer o seguinte, né? A gente deveria trabalhar de alguma maneira com contentamento, seja o nosso contentamento próprio ou o contentamento do próximo, né? E isso eu acho que é uma questão de humanidade, né? Se as pessoas, né, ainda, e vou mais longe, ainda que as pessoas tivessem o mínimo para sobreviver, ainda assim existiriam os crimes, existiriam as violências, né? Mas o problema, eu acho que esse contentamento que a gente sempre imagina, que é um contentamento monetário, esse é o que é o problema, porque a nossa sociedade acha que um padrão de sucesso é uma pessoa financeiramente bem sucedida. Isso para ela é uma pessoa contente, uma pessoa contentada, vamos dizer assim, é uma pessoa plena, porque ela tem
dinheiro, ela tem situação econômica favorável, então na maioria das vezes ela não teria problemas, seria um símbolo que a gente sabe, obviamente, que isso não é verdade, né? Mas isso serve para balizar, por exemplo, tudo que gira em torno dessa educação social, né? Que para você ser alguém você tem que ser rico, para você ser alguém você tem que fazer uma boa faculdade, que você se você ser alguém você tem que arrumar um bom esposo, uma boa esposa, que você ser alguém você precisa disso, daquilo, e esses padrões vão tentando ser introjetados dentro de você de algum jeito. É lógico que isso tem muito a ver com a questão do bom senso. É óbvio que ninguém quer arrumar um maluco ou uma maluca para se casar, ninguém quer. Mas de fato essas coisas vão acontecer. A questão é que para e passo a isso existe, né? O fato em si, né? Porque a gente precisa de algum jeito estar contente, estar contentado. E para estar contentado, estar de barriguinha cheia, a gente precisaria pautar uma educação que olhasse para o indivíduo em si. Tipo, você tem, né, como diria o Arnaldo Antunes naquela música, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Né? O que você quer para a tua vida? O que te faz bem? O que te faz feliz? E não tentar impor ou suplantar os desejos do outro por uma coisa que eu acho que é, né? Se a gente tivesse uma educação pautada mais no ser, né, no desenvolvimento da consciência, onde o cara pergunta assim, beleza, o que eu gosto, o que eu quero para minha vida, né? Se a gente estimulasse as nossas crianças a pensarem isso desde sempre, né, eu acho que a gente não teria tantos traumas como a gente tem na vida adulta ainda hoje, né? E obviamente isso faria uma sociedade mais sapiente, mais evoluída, né, do que tem hoje. Porque vocês veem que, só para concluir a ideia, a maioria das pessoas adultas hoje em dia, essas que passaram pelos anos 80, 90, hoje em dia é normal você tomar um remédio, é normal você tentar tamponar as emoções, as sensações, os reflexos emocionais de tudo que você viveu e vive, né? Então a gente já normalizou, beleza, tua vida é um sucesso, mas você toma remédio pra caramba. Alguma coisa tá errada, né? Se a tua vida é um sucesso, ela não deveria, você não deveria tomar tantos remédios, né? Então assim, alguma coisa que nos contaram não é verdade. E aí, obviamente, voltamos na estaca zero, que é o que? É um trabalho que nós precisamos fazer. Se a gente não fez ainda, a gente precisa fazer, né? Que é esse trabalho de investigação e desenvolvimento da própria consciência. E que se não for feito nessa vida, vai ser feito em outra, né? Como o próprio Evangelho diz. E vamos aproveitar o ensejo e fazer sim uma prece pelos criminosos. Ainda que a gente não consiga ter a capacidade de perdoá-los, fazer uma vibração por eles talvez seja um grande desafio para muitos aqui. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Meu bom Deus, dá-nos a capacidade de compreender e de pelo menos, meu Pai, tentar vibrar algo de positivo para todos os irmãos que de algum jeito estejam envolvidos com a criminalidade. Que eles possam, meu Pai, receber essa vibração, para que essa vibração também possa ajudá-los a centrar os seus pensamentos no que é certo. Muitas dessas consciências simplesmente não aprenderam o limite da ética, o limite da empatia,
Muitos deles, talvez, nunca tenham recebido algo de graça, algum presente, um elogio, um abraço. Pai, Tu sabes exatamente em cada aspecto que deve tocar e insuflar harmonia, amor, paz, prosperidade. Por isso pedimos a Vós, os bons espíritos, que possam trabalhar nesse sentido e usar algo que temos de nós para que algo de melhor vibre para o nosso mundo e que esses nossos irmãos possam ter pequenos insights de consciência que possam ajudá-los a retornar ao caminho do bem e da paz. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Como nós estamos lendo na sequência, vamos lá. Página 95. Não desprezeis ninguém. Olha só que loucura, gente. Parece que eu pensei, né? Tá completamente aleatório. Vamos lá. Cada criatura tem seu valor específico nas linhas da própria vida. Não deves desprezar alguém por estar fora da tua amizade. Existe, bem sabes, uma harmonia em toda a criação divina, e se fazes parte dessa criação, melhor é colaborares, vivendo em harmonia contigo mesmo e com os outros. Observa a natureza, estuda todos os reinos que compõem essa lavoura imensa do Senhor, e notarás o intercâmbio permanente entre eles, numa convivência fabulosa de todos os estados da matéria e do espírito. São laços que se interligam por onde passa a seiva da vida, que pulsa em todo o universo. Os animais andam em rebanhos, os peixes em cardumes, os pássaros em bandos, os índios em tribos e os homens em sociedade. Verdade essa que não podes desfazer? Deus criou as leis para sustentar o que fez em sintonia com o amor. Nós é que vamos desprezar uns aos outros por simples orgulho, diferença de posições que podem ser mudadas a qualquer hora? A matéria do complexo humano é igual a todos. A diferenciação está na vibração que cada alma possui no seu próprio corpo. O sangue que corre nas veias de um bugre é o mesmo de um nobre, de um índio ou de um sábio. O líquido rubro que irriga o corpo de um pária é o mesmo que de um santo. Para que orgulho? A prepotência dos homens é motivada pela falta de conhecimentos dos segredos de Deus e pelas leis que comandam toda a criação. O que ajuntas em demasia em bens terrenos e ouro não podes levar quando abandonares o corpo de carne. O túmulo é uma alfândega diferente. Somente admite a passagem do espírito com a consciência carregada dos seus próprios feitos. A matéria fica.
como herança para os que ficaram, muitas vezes iludidos da mesma forma. A assimilação completa da lição é demorada. O Espiritismo é uma religião que tem as maiores probabilidades de explicar aos encarnados a realidade do além-túmulo. Aqueles que conhecem a verdade se libertarão com maior facilidade das engenhosas sombras que escurecem as consciências dos homens. Facilita, quando puderes, a convivência com os outros, pois essa é uma ciência de muita profundidade. Já imaginaste viver em uma casa onde cidade ou país sozinho? Só de pensares, tua posição íntima muda no que se refere ao teu relacionamento com semelhantes. As letras compõem um entendimento. Se quiseres separar umas das outras, cada qual tomando rumos diferentes, não comportarás as frases nem o livro. Cada ser humano é, pois, uma letra do grande alfabeto divino que, juntadas por Deus, compõem o livro da vida. Na harmonia que o Senhor deseja, desligadas, tudo fica sem sentido, sem expressão e sem amor. Dá o valor necessário a tudo que existe, que receberás de volta o mesmo que ofertares, iluminado pelo enriquecimento do teu amor. Se começares a viver em harmonia com as coisas, com os teus irmãos e com Deus, alcançarás a verdadeira felicidade, mesmo vivendo e respirando numa atmosfera deste mundo. Não desprezas a ninguém. Ama a todos na conjuntura que teu coração determinar. Doideira, né? E é bem isso, que é essa questão que eu gostaria de comentar, que é o seguinte, né? Esses condicionamentos que a gente recebe da educação, da igreja, da família, de tudo, da escola, vende para nós uma verdade de que o sucesso único e verdadeiro é o sucesso do dinheiro. O sucesso da ter um bom emprego. Perguntas como aquela, né? O que você vai ser quando você crescer? Já querendo meio que delimitar qualquer coisa que você possa querer fazer na sua vida. Já tentando impedir em você uma profissão, um jeito de pensar ou de agir. E que de certa maneira não está errado, mas a gente acaba esquecendo de se perguntar, né? De perguntar, a gente não estimula isso, né? E você está bem? Você está realmente bem? Você pode ver que a maioria das pessoas, a gente já normalizou isso, né? A gente pergunta se o outro está bem por obrigação, porque quase que uma proforma, né? Oi, e aí, tudo bem? Você não quer saber de fato se o cara, como é que tá a pessoa, né? Que é diferente de repente você olhar no olho e falar: e aí, você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Né? Então, e aí eu fico imaginando, por exemplo, numa passagem, né, na nossa passagem, que é a passagem da consciência, quando você vai para um lugar que você pode até plasmar a roupa que você mais gostava, mas você não vai levar nada, né? O problema às vezes é você tentar plasmar uma situação que não é mais sustentável naquele outro plano, né? A ponto de ter pensamentos cíclicos, a ponto de surtar, né? Por exemplo, imagina, sei lá, um cara fascinado por uma mulher, por exemplo, que morre em alguma situação e ele fica em pensamento cíclico: ah, é minha mulher, preciso ver minha mulher, quero minha mulher, não sei o que, minha mulher, parará, sei lá, o perigo disso, né? Pessoa obcecada por dinheiro, uma pessoa obcecada pelo carro, uma pessoa obcecada por uma moto, uma pessoa obcecada por um terreno,
uma casa, um objeto, né? E entra numa num pensamento cíclico, né? Eu falo isso porque, enfim, eu convivi com pessoas idosas, né? Eu me lembro do meu avô, que tinha muita mania, né? Pessoas antigas tinham manias, né? E é um perigo você entrar no pensamento cíclico. É lógico que se for uma coisa de menor importância, obviamente, né? Acho que é um pouco mais difícil, né? De haver um surto, né, na pessoa. Mas tem coisas que podem levar a um surto, né? E a gente nunca sabe o que é isso. Agora, deve ser uma desgraça você chegar do lado de lá, né? Quer dizer, você ser pré-moldado para ser uma coisa, viver de um determinado jeito. E aí quando você chega do lado de lá, você fala, cara, mas não era nada disso que era para fazer. De 100% que você podia fazer, você fez 15%. Você fez 3%. E aí, irmão, como é que você faz agora? Como é que você se arranja com isso, né? E aí de repente você volta pra cá, né? Você fala, não, deixa eu voltar, eu preciso voltar lá, porque eu preciso acertar esses perrengos aí, mas... Cara, eu fiz muito pouco, eu não fiz nada. Né? Então assim, a gente precisa fazer esse autoquestionamento, né? Essa autoperquirição contínua, né? Que a gente tentar descobrir, o que eu vim fazer aqui, por que é isso, por que é aquilo, porque aí quando você começa a entender um pouco da tua realidade, ver como você é fraco, você começa a ter naturalmente um pouco de empatia pelo outro. Você fala, caraca, velho, tanto que eu me ralo aqui para tentar descobrir um A e eu não consigo, às vezes, descobrir por que eu sou assim, por que eu sou assado, por que eu faço aquilo, por que essas coisas acontecem comigo, eu não consigo descobrir. E, assim, a raiz a gente sabe, é vibração, você está vibrando alguma coisa para estar naquela situação, para se envolver com aquilo, enfim, é vibração, não tem essa. Isso é claríssimo, né? Nós somos energia vibrando numa frequência. Você começa a vibrar numa frequência, você vai ser arrastado para aquilo lá. E X. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Não importa, né? A questão é essa vibração. Qual que é essa tua vibração? A gente não consegue dominar isso, a gente não consegue controlar, a gente simplesmente é jogado, uma bolinha de ping-pong no jogo da vida, para lá e para cá. E a gente, por incrível que pareça, nem está preocupado em tentar descobrir por que isso acontece, né? Enfim. E às vezes uma pessoa que de repente traz à consciência dela alguns modelos diferentes, propostas diferentes, ela simplesmente não se adapta, ela não consegue viver nesse mundo. E aí ela vai ter problema a vida inteira, porque ela não entendeu, ela nasceu numa situação que é aquela situação onde ela não se adapta e tá tudo certo, né? Ao passo que se ela, tudo bem, ela não se adapta e ela começa a se perguntar, e sei o que lá, e tivesse possibilidade dela manifestar o seu eu verdadeiro nesse planeta, você fala, opa, beleza, tá tudo certo. De algum jeito, né? Esse mundo ficaria um pouco mais fértil para esse tipo de consciência se manifestar. Agora, a gente não sabe efetivamente por que isso acontece. Eu vou até mais longe. Eu acho que o que atrai a gente para o planeta Terra é justamente a vibração. Então, por exemplo, a gente romancia, né? Falando assim, por exemplo, sei lá, como tem nos livros do espiritismo, né? O fulano veio pra cá, fez um monte de merda, aí ele morre, aí ele vai lá pro plano espiritual e pede pra voltar, pra resgatar as falhas, os problemas que teve aquilo lá, e a gente começa a falar de karma, biririto. Ok, isso pra mim é um romance, né? Isso é o romance no sentido efetivo da palavra, né? Romancear a história.
Mas eu acho que é isso, que a questão é bem mais simples, é bem mais crua, é vibração. Você vem pra cá, por exemplo, você se arrebenta com uma pessoa que não importa, seja num relacionamento, seja num crime, seja numa herança, seja em qualquer coisa, você se arrebenta com uma pessoa aqui. E você está vibrando com essa pessoa, você está na mesma vibração que essa pessoa. O que é natural? Se você não corrigir isso na tua consciência, você vai continuar vibrando com essa pessoa. E o corpo é o que menos importa. Então assim, se você volta pra cá. Volta pra cá. Porque você continua vibrando. Você não conseguiu resolver essa questão de desenlace vibratório com aquele indivíduo, com aquela consciência. Da mesma maneira, esses espíritos entrantes, que eu acho que são consciências que vêm de outros planetas, né? Até de outras civilizações, com outras cabeças, com outras coisas, vibração. Eles precisam passar por essa experiência. Daí eles são atraídos para cá. Entende? E aí nessa tese cairia por terra toda essa coisa de cidade espiritual, de biriri. Não precisa isso. É vibração. E o universo inteiro sendo assim, só energia vibrando, vibrando, vibrando. Entende? Eu acho que, pelo menos essa é uma opinião que eu tenho, né? Que eu acho que faz algum sentido, enfim. Bom, vamos fazer uma prece então por nós, para que nós tenhamos possibilidades, nós tenhamos ânimo e força para começar a nossa jornada de autodescoberta. Vamos lá? E aí você pensa, obviamente, nas dificuldades e desafios que você está enfrentando, que se você se esforçar no sentido daquilo que você quer resolver, né, fatalmente essas energias serão atraídas para uma solução, ou para uma instrução, para um aprendizado, para coisa desse tipo. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, abençoa cada qual na sua necessidade e no seu desafio. Que nós possamos ter sempre claros em nossa visão de mundo as possibilidades que temos de resolver as nossas dificuldades conscienciais. Que vós, os bons espíritos, tenham a paciência e a bondade de continuar insuflando em nós bons pensamentos, boas atitudes, e que nós consigamos ser melhor hoje do que fomos ontem, melhor amanhã do que fomos hoje. Sendo assim, pedimos humildemente que vós, os bons espíritos, possam abençoar as nossas vidas, e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Nova consciência. Somos levados a acreditar que o sucesso significa realizar-se na matéria. Somos bem-sucedidos quando produzimos uma bela obra de arte, desenvolvemos um sofisticado projeto, ocupamos um cargo importante ou ganhamos uma alta quantia de dinheiro. Eu não condeno esse tipo de conquista, isso faz parte da vida.
Mas o verdadeiro sucesso acontece quando tomamos consciência daquilo que nos aprisiona. Quando tomamos consciência da nossa insanidade. Meu gatinho chegou aqui. Ei, Giló, hein? Quando tomamos consciência da nossa insanidade, deixa eu voltar um pouquinho, vai. Eu não condeno esse tipo de conquista, isso faz parte da vida, mas o verdadeiro sucesso acontece quando tomamos consciência daquilo que nos aprisiona, quando tomamos consciência da nossa insanidade. Ao perceber a nossa insanidade, começamos a nos tornar sãos. Ao perceber o que está inconsciente, expandimos a consciência e podemos perceber no que está além da matéria, que é o espírito. Né? Então isso que seria efetivamente realizar-se na matéria, né? Isso efetivamente que seria essa autorrealização. O sentido de sucesso seria esse. E eu acho que é por isso que muitas pessoas estão se sentindo perdidas na sua vida, vamos dizer de certa maneira. Porque ninguém deu a dica. Ninguém deu a dica de tipo, cara, busca dentro de você, tá lá, a resposta tá lá dentro. Né? Outro dia eu dei um exemplo, só para concluir. Você imagina uma consciência, né, no mundo espiritual ou consciencial, vamos dizer assim, de forma romântica. Tudo que você. Lá o tempo é mais rápido, né? Falando romanceadamente. Imagina um cérebro que simplesmente pensa e aquilo se torna realidade, porque o mundo é diferente, teoricamente, né? O mundo da energia, da mentalização, ele é diferente. Então você pensa e acontece. Aí você vem para um planeta, passar um tempo, onde você pensa e nada acontece. Precisa de muito esforço físico, de tempo, de respeitar o processo para que aquilo aconteça, entende? E aí eu fico pensando, será que isso não seria, a passagem pela Terra não seria simplesmente para ensinar as nossas consciências a ter foco? A ensinar para a nossa consciência que na realização de grandes coisas existem processos que precisam ser respeitados? E que se a gente não, obviamente não aprende a respeitar o processo, as coisas não se desenvolvem, as coisas não acontecem, as coisas não vão, porque imagina, você pensa em A, depois em B, depois em C, em G, H, G, já A, B, A, você não sabe para onde você vai, você não tem foco naquilo que você faz na vida. Foco mental, perseverança, vamos dizer assim, paciência, esperança, boa esperança, ou seja, não, botei um foco na minha vida, preciso fazer isso, paulatinamente trabalhar para conseguir alguma coisa, que não é necessariamente dinheiro, às vezes sei lá, adquirir paciência, adquirir empatia, adquirir resiliência, adquirir foco na vida. Talvez esse seja talvez a grande razão da gente passar pela vida terrena. É dar à nossa consciência a capacidade de se concentrar em algo, efetivamente. Sem que a gente fique tresloucado. E eu falo isso pensando na seguinte coisa, uma consciência que está lá no umbral, nas zonas umbralinas, ou às vezes até mesmo no planeta Terra, que está com um pensamento cíclico. Ele perdeu a noção do consciente. Ele não consegue
ter uma visão abrangente, ele só enxerga uma coisa na frente dele. Isso também é uma indisciplina da consciência, né? Que ela é um outro extremo, ela tem pensamentos entrópicos, né? Ela fica girando em torno de um pensamento, de uma ideia fixa. Isso é um extremo. O outro extremo é você não ter foco nenhum em nada. Então acho que essa passagem pelo planeta é que teoricamente daria-nos a capacidade de sedimentação, né? Ou seja, da gente se concentrar naquilo que realmente importa. Mas enfim, isso é só uma teoria que surgiu na minha cabeça. Eu nem sei se já existe ela por aí em algum momento. Deve, com certeza já existe em algum lugar. Tá bom? Mas fica aqui a reflexão, e se você quiser, quiser, enfim, colaborar com ela, os comentários estão abertos, tá bom? Agradeço demais a presença de vocês aqui na prece do dia de hoje. Tenha uma boa semana e que a gente possa se ver em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom, gente? Muito obrigado e até lá.